여러분 안녕하십니까? Olá, pessoal. 우리가 다시 이 말씀을 가지고 이야기할 수 너무 좋습니다. É muito bom podermos novamente falar da palavra de Deus. 오늘 저에게는 하늘나라에서 어떻게 우리 죄가 사해지는 계획을 했는지 그 이야기를 좀 Hoje eu quero falar sobre como no reino de Deus os nossos pecados foram lavados. 사실 성경 66권에는 굉장히 깊은 많은 의미가 있는 Para falar a verdade, os 66 livros da Bíblia, trazem muitas coisas ocultas. 인간의 책이 아니라는 사실 알아요. E nós temos que saber que esse livro não é algo humano. 인간 생각하고 단 많은 차이가 있기 때문에 Existe uma diferença muito grande, do que é expresso aqui com o pensamento humano. 때 이해가 되지 못하는 부분들이 들어있어요. Por isso, existem muitas coisas que são incompreensíveis ao pensamento humano. 여러분 누구든지 간에 Não importa quem seja, 인간적인 여러분 생각을 다 버리고 se deixar o pensamento humano, 하나님의 말씀을 상대로 해서 우리가 성경을 배우면 e se nós aprendermos a Bíblia crendo que isso são as palavras de 그 Deus, 마음이 하나님의 마음하고 하나가 되기 시작합니다. os seus corações 여러분 passarão a ser um com 하나가 Deus. 되면 E se isso acontecer, 하나님께서 여러분 속에 일을 하실 때 Deus passa a trabalhar em suas vidas. 무슨 문제를 만나든지 간에 Não importa qual problema vocês possam encontrar, 마음을 이끌어주는 귀한 경험이 될 것입니다. terá uma experiência de que Deus estará os conduzindo. 지난 여러 해 동안 하나님께서 우리 속에 살아 일하는 걸 봤습니다. Por décadas eu tenho visto Deus trabalhando dentro de nós. 인간하고 다릅니다. São coisas completamente diferentes do trabalho humano. 어떻게 우리의 죄가 사실 하는 근본적인 이야기를 좀 하기 위해서 Hoje, para falar sobre realmente a essência da salvação, sobre a remissão dos pecados, 신화에 관한 이야기가 나오는데 em Êxodo capítulo 25 fala sobre o tabernáculo. 법계에 관한 이야기 좀 하려고 합니다. E eu quero falar sobre a arca. 출애굽기 25장 Vamos abrir então em Êxodo capítulo 25, 10절부터 읽겠습니다. a partir do versículo 10. 그들은 조각목으로 궤를 짓되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반, 코가 1규빗 반이 되게 하고 Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. 너는 정금을 걸싸되 그 안팎을 싸고 밑가로 돌아가며 금태를 두르고 De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. 금고리 넷을 부어 만들 그 네 발에 달되 이 편에 두 고리 저 편에 두 고리며 Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. 조각목으로 채를 만들 금으로 싸고 Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. 그 채를 궤 양편 고리에 끼워서 궤를 매게 하며 Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio delas a arca. 채를 궤 고리에 깬데 두고 빼어내지 말지며 Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 둘지며 E porás na arca o testemunho que eu te darei. 정금으로 속죄소를 만들되 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반이 되게 하고 Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. 금으로 그룹 둘을 속죄 두 컷에 쳐서 만들되 Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas tuas extremidades do propiciatório. 한 그룹은 이 끝에 한 그룹은 저 끝에 곧 속죄 두 끝에 속죄소 한 대로 연하게 할지며 Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades 그 dele. 날개를 높이 펴서 그 날개로 속죄소를 덮으며 그 얼굴을 쏟아 속죄소를 향하게 하고 Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. 속죄소를 궤 위에 얹고 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 넣어라. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위고 증거궤 위에는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 이루리라. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. 예, 여기까지 읽겠습니다. Até o versículo 22. 여러분, 저는 성경을 읽으면서 Pessoal, sempre que eu leio a Bíblia, 66권 그 전체가
우리에게 하시고 싶어하는 하나님의 마음이 들어있는 걸 알 수 있어요. Dá para ver que dentro dos 66 livros escritos na Bíblia existe o coração de Deus. 성경을 읽었습니다. Antes eu só lia. 근데 이 성경이 말한 뜻을 깨닫게 될 때 정말 놀랍고 내 삶이 달라지고 새로워질 수밖에 없었어요. Mas quando eu entendia, né, quando eu via, né, a vontade de Deus mostrada nessas palavras, a minha vida não tinha como deixar de ser transformada. 인간의 삶을 사는 동안에 Deus, durante a minha vida, né, desde quando eu nasci, durante a minha vida, 내 생각 거기에서 벗어나서 하나님의 뜻을 내 마음에 넣어주는 걸 느낄 수가 있었습니다. eu senti que Deus me condicionou, Ele me direcionou para poder ser liberto dos meus pensamentos e aceitar o seu coração. E desde então a minha vida começou a mudar. 그런 이야기를 제가 다 이야기를 할 수 없지만은 Lógico que eu não posso falar sobre tudo, mas 제가 1965년 군에 입대를 했습니다. em 1969 eu me ingressei no exército. 한국은 군대 가게 되면 어른들에게 인사를 하면 돈을 많이 줘요. E aqui na Coreia, né, por tradição, sempre que você vai para o serviço militar, você vai cumprimentar os seus parentes, as pessoas mais velhas, eles dão muito dinheiro. Porque antigamente, quando teve as guerras aqui na Coreia, 거의 대부분 죽어서 시체가 돼 돌아와요. a maioria voltava como um cadáver, né? 그런 사람은 시체도 못 찾는 사람도 많아요. Tiveram muitas pessoas que nem tiveram os seus corpos achados. 저희들이 군대 그 당시에 보면은 대문에다 큰 대나무를 세워 막 그다 프랑카드를 달아놓고 Naquela época, né, toda vez que uma pessoa ia para o exército, eles colocavam uma grande faixa, 위로하는 그런 말들이 있어요. meio que consolava, né, o soldado, dizendo que estava se dedicando ao seu país. 그 당시에 죽어오기 때문에 Naquela época, quem ia para o exército geralmente voltava morto. 돈을 줘요. 마지막에 주는 거예요. Então, os mais velhos, assim, davam dinheiro pensando que seria a última vez que veria aquele rapaz. 갈 때는 Lógico que quando eu fui pro exército, 15년도에 제 군에 입대를 하게 됐는데 já que eu ingressei no exército em 1969, 했지만은 não estávamos mais em guerra. 전례가 있어 돈들을 어른들이 많이 줬어요. Mas já que tem essa tradição, né, eles me deram esse dinheiro. Eu tinha uma boa quantia. 저는 군대를 가면서 돈을 가져가지 않기로 했어요. Só que, para ingressar pro exército, eu decidi não levar aquele dinheiro. 장팔리는 조그마한 교회에 이렇게 전도사로 있었는데 Naquela época eu estava como um evangelista, né, numa pequena igreja em Changpali. 교회는 성경책을 살 돈이 없 성경책 없는 사람들이 많았어요. E tinham muitos membros da igreja ali que, por não ter dinheiro, não tinham bíblias. 돈을 가지고 성경책을 사가지고 우편으로 하나 붙여줬습니다. Então, eu comprei bíblias com aquele dinheiro que eu havia recebido e enviei via correios para os irmãos. 그런데 Então, quando eu entrei no exército, 12시까지 군대 집결을 해야 돼요. eu deveria ter chegado ali na base até meio-dia. 저희들은 기도회를 했어요. Só que naquele dia pela manhã estávamos fazendo oração. 해야 하는데 Eu tinha que terminar logo e partir rápido. 돌아가면 기도를 너무 길게 해서 Só que todos oraram muito extenso. Aí terminamos a oração, era 1h da tarde. 그것에 있던 어떤 분 저를 성경차로 가지고 군부대까지 태워다 줬어요. Então o missionário que estava ali na oração, né, me deu uma carona com o seu carro. 군부대 딱 들어갔는데 E quando cheguei na base, 다 집합하고 있어요. todas as pessoas já estavam ali. 그분이 이제 차를 몰고 군부대 안까지 들어가서 제가 차에서 내려가지고 합류했어요. E já que o missionário me deu a carona até dentro da base, na frente de todo mundo, eu desci daquele carro. 65년도에는 자가용이 거의 없었어요. Em 65, naquela época, na Coreia, quase não existiam carros de passeio. 돈 많은 사람 자가용 타고. Só uma pessoa muito rica, realmente muito rica, tinha um carro particular. Né? Naquela noite, uma pessoa me procurou. 자가용 타고 왔지. Ah, você veio de carro aqui, né? 예, 그렇습니다. Sim, senhor. 저 굉장히 부잣집 아들 봤다. Acho que ele pensou que eu era filho de gente rica. 후방으로 보내주기로 했다. Olha, eu posso te mandar ali para a base segura, tá? 굉장히 위험하고 또 그것도 있지만 완전 강원도 산속이고. E geralmente, assim, no exército, as primeiras frotas, as que ficam na frente, passam por mais perigo. Então todos desejam ficar naquelas frotas que ficam atrás. 있습니다. 그래서 Eu falei, muito obrigado. 너 돈이 얼마나? 돈은 10,000원만 주면 후방 보내. Aí ele falou, mas quanto você tem? Você tem que me dar uns $10, aí eu te mando lá. Eu falei, não tenho dinheiro. 그래. Sério? 그다 7,000원으로 내려왔어. Tá, então me dá só $7. 그다 또 그것도 5,000원으로 내려왔어. Não, tá, me dá $5. 다 3,000원도 없냐? Depois eu perguntei, você não tem 3? 얼마 있니? 뭐. Quanto você perguntou? Quanto você tem? 한 30원 있을 것 같다고. Ah, acho que eu tenho uns 30 cents. 이 사람 화가 났어요. Ele ficou bravo. 나한테 얘기했어요. Ele disse pra mim, 내가 이거 배정하는데 ó, eu sou responsável pra fazer a divisão aqui. 또 보낸다.
E eu posso te enviar para um lugar seguro. 저는 제가 군에 가기 전에 우리 교회가 작긴 하지만 Antes de eu ir para o exército, por mais que a igreja onde eu estava era pequena, nossa, era muito divertido. 그때 어린아이 둘이 있었는데 Quando eu comecei naquela igreja, né, só haviam 2 crianças. 1년 반 동안 있는 동안에 약 40여 명의 젊은 사람들이 모였어요. Só que depois de 1 ano e meio estando ali, né, mais de 40 pessoas estavam na igreja. E todas as noites fazíamos culto. 저희가 막 목이 터지는 찬송을 A 부르고 gente louvava assim até ficar com dor de garganta. 사함 받고서 예수를 안디. Depois que eu conheci Jesus, depois da salvação, aí depois, né, a gente testemunhava, 전하고 eu pregava a palavra, 또 하고 a gente orava. 그한 7시쯤 반쯤 모이면은 Acho que nós começávamos o culto era 7h30 mais ou menos 뒤에 이제 끝나는 거예요. e terminávamos às 10 da noite. 그렇게 막 행복. E todos eram muito felizes. 그래서 제가 이제 군대 가는데 Quando eu fui pro exército, sabe, eu pensei comigo, 나 군대 안 갔으면 좋겠다. 이렇게 좋은데 복음 전환 너무 좋은데. nossa, está tão bom pregar o evangelho aqui, eu não queria ir pro exército. 군대를 내갈 걸 준비해 놨다는 생각이 들었어요. Mas eu senti que Deus já havia preparado tudo para mim. 훈련소에서 기본 이제 전투 기본 훈련을 받았어요. Então, chegando ali no centro de treinamento, tivemos o treinamento básico. 그다음 각 이제 그 보직대로 교육을 저는 통신병이나 통신교육을 받으러 갔어요. E já que eu me havia sido alistado para a área de comunicação, me colocaram para essa base de comunicação. 교신을 하는 그 무슨 전신병이었어요. Então, eu era um soldado que tinha que aprender a comunicação por código Morse. 그 코스에 들어갔는데 E eu entrei, né, nessas aulas e eu fiquei muito grato. 그가 제가 ROC Radio Operator Course라고 해서 Eles chamavam de ROC, né, Radio Operating Course. 지금 311기였는데 E estavam era 311 o número da sessão. 까지 대전에 있었어요. E até a sessão 310 estavam em Daejeon. 311기가 원주에 와서 제가 제일 먼저 들어왔기 때문에 Só que eu era da sessão 311 e era o primeiro dessa nova sessão em Wonju. 또한 교육을 받는데 제가 최고 고참이었어요. Então, eu era ali, né, um novato, só que por 16 semanas recebendo treinamento, eu era praticamente o maior veterano, porque eu era o primeiro da sessão. 몇백 명씩 들어와요. E toda semana, todo sábado, chegavam novos recrutas, novos jovens. 그런 사람이 굉장히 파워가 있어요. Então, naquela época, uma semana de diferença já te dava muito poder. 그 걔가 짝대기 하나 달아왔는데 Né? Todos chegavam com um pauzinho aqui, né, com um traço só no seu chapéu. 교실에 딱 이제 앉아 있는데 E quando eles chegam, assim, eles se sentam ali na sala de aula. 그래도 나한테 쩔쩔매는 거죠. E durante uma semana eles ficam, sabe, com o pé atrás em relação a mim. 근데 그 부대는 군목도 없고 Só que na base onde estávamos não tinha um capelão, não tinha uma igreja. 이제 그 반에 들어가요. E eu entrava ali. 여러분 어제 잘 기차 안에 잘 잤습니까? Eu falava, pessoal, vocês dormiram bem? Sim, senhor. Ah, podem falar baixo. 여러분 너무 걱정하지 마십시오. Pessoal, não se preocupem, eu dizia. 그걸 해요. Eu consolava eles. 예수 믿는 손들어 그러면 Aí eu perguntava, quem aqui acredita em Jesus? 95% 95% levantava o braço. Aí eu anotava o nome deles. 그래가지고 그 내일 아침 9시에 예배 방송에 들어가 연병자는 모이라고. E eu falava, né? Ó, amanhã às 9 horas da manhã eu irei anunciar na rádio nós teremos um culto. 그때 아침에 병사들이 모여요. Aí no dia seguinte, né, os soldados se reuniam. 그 산골짜기에 양지 쪽에 그때 추운 겨울이었는데 E estávamos no inverno bem gelado e ficávamos ali num pedaço da montanha. E eu pregava a palavra para eles. 너무너무 좋았어요. Era muito bom. 우리 부대에 교회에 180명씩 200명 가까이 모였어요. Então, na nossa igreja ali no exército, né, se reuniam cerca de 180, 200 pessoas. Nunca teve uma base com tantas pessoas prestando culto assim. 복음을 전해 너무 행복했어요. E eu fui muito feliz enquanto pregava o evangelho ali. 그 친구가 우리 동기 두 명이 저하고 같이 있다 죄 사함에 대한 복음을 죄 사함을 받았어요. 2 amigos meus ali de base, né, escutaram o evangelho e receberam a missão dos pecados. 저를 많이 도와줬어요. E meus dois amigos me ajudaram muito. 거기 가는 사람들 소집해서 이동해서 또 마치고 돌아 다 해줬어요. Eles, né, recrutavam os soldados para fazer o culto, levavam, né, traziam de volta para a base. 이제 교수 본부에 모였는데 E uma vez nós nos reunimos ali para receber as aulas 성이 들려요. e eu escutei um chamado ali na caixa de som. 교수 본부로 와라.
olha, Oxo Park, ROC, número tal, vem aqui pra base tal. Cheguei lá, eu me apresentei, né? Sentido, senhor, Oxo Park. 그 교육의 최고 책임자 되는 장교가 E o maior ali, né, o general responsável por aquela base, ele, 앉았습니다. com toda a educação, ele pediu para que eu me sentasse. Eu sentei. 군에 오기 전에 사회했을 때 무슨 일을 했나요? Ele falou, soldado Park, o que o senhor fazia quando estava assim na sociedade? 전도사였습니다. Senhor, eu era evangelista de uma igreja, senhor. 과연 그러셨군요. Ah, eu sabia. 이분이 뭐라고 말하냐면 E ele disse, 그 교육을 전부 책임지고 있는 사람인데 ele era a pessoa responsável por todos os soldados ali. 이분 군에 오기 전에 자기는 진짜 하나님 열심히 믿었대. E ele disse que antes de começar, né, essa vida militar, era uma pessoa muito dedicada, né, à vida espiritual. Mas enquanto estava ali nos exércitos, começou a fumar, começou a beber. E ele perdeu toda a sua vida espiritual. 그런데 자기가 이제 근무를 하는데 E ele ali trabalhando ali na base, 보고를 하러 왔더라는 거예요. ele viu que eu havia ido relatar um culto, né, que eu estava fazendo atividades de culto. E ele ficou muito surpreso com isso. Nós não temos um capelão. Aí chega um soldado assim de base, 산골째 예배를 드리고 있다는 거예요. ele está prestando culto, sabe, num cantinho da montanha. 가책돼가지고 막 잠을 못 잤다. E ele disse que ficou com aquilo pesando na sua consciência e não conseguiu nem dormir. Ele falou, soldado Park, será que eu não posso te ajudar em alguma coisa? 저 교실 하나 빌려줬으면 Eu falei, senhor, seria muito bom se tivéssemos uma sala. 왜 그러냐고. Por que uma sala? 우리 밖에 예배 너무 추운데 Nós precisamos culto fora e é muito 교실 frio. 하나 빌리면 거기서 예배 드리겠다. Se o senhor nos conceder uma sala, poderemos prestar culto ali. 어느 교실 원하냐고. Qual sala você quer? 16교장 온다고. Ah, a sala 16, por favor. 그냥 일반 학교장이었어. Porque ali era uma sala que não tinha nenhum equipamento, era uma sala comum. 열쇠를 뒀어요. E eles nos entregaram a chave. 그래서 교실에서 예배를 드릴 수 있었어. Desde então, nós pudemos prestar o culto naquela sala. 너무 감사했어. Foi muito gratificante. 16주 교육을 마치고 Depois daquele treinamento de 16 semanas, 가야 하는데 tinha que ir para uma outra base. 근데 이제 우리는 그 뭐 진짜 어디로 가야 할지 몰라요. E nós, sabe, não sabemos para onde vamos. 그래서 늘 교회 일을 했는데 E eu e meus dois amigos sempre fazíamos esse trabalho de igreja, né? 한 명은 여기 남아야 돼. E nós falamos, ó, entre nós, 부대 uma 남아가지고 pessoa tem que ficar nessa base. 인도해야 돼. Um de nós tem que ficar nessa base e conduzir os cultos. 우리 매일 기도했어요. Todos os dias começamos a orar por isso. 졸업하는 날이었어요. Quando chegou no dia da formatura, 도와줬던 그 장교님이 교육 책임자가 딱 출근할 때 사무실 앞에 기다리고 있어요. eu estava esperando, né, aquele oficial, né, aquele coronel que me ajudou tanto durante a minha estada. 상황 합격. E quando ele chegou na sala dele, eu o cumprimentei. Senhor, sentido. 오늘 졸업합니다. E eu disse, Senhor, hoje estou me formando. 그동안에 저를 많이 도와주셔서 감사해서 인사드리러 왔어요. E eu vim aqui cumprimentá-lo porque eu sinto gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Ele falou, soldado Park, só um momento. 내가 esperei. 8일병을 다른 부대 제일 좋은 부대 보내려고 했는데 E ele disse, olha, soldado Park, eu fiz de tudo para te enviar na melhor base em comunicação. 도움이 될 것 같아서 Mas eu senti que se você ficasse nessa base, isso seria bom para a minha vida espiritual. 근무하도록 해놨으니까 뭐 섭섭하게 생각하고 나와 같이 일합시다. E por isso eu te encaminhei para trabalhar aqui com o nosso sistema de educação. Por favor, não fique chateado com isso. Eu falei, Senhor, sim, muito obrigado. Quando eu saí daquela sala, eu estava, sabe, caindo, derramando lágrimas. 40명이 한 클래스인데 Cada classe tinha 40 soldados. 이 5등 안에 들어야 돼요. E para poder escolher o lugar que você vai, tem que ficar entre os 5 primeiros. Só que o que nos impossibilitava de fazer isso, 이 통신을 하던 사람이 6명이 왔기 때문에 porque dentro da nossa base haviam 6 pessoas que eram profissionais em código Morse. E por mais que a gente fosse bom ou dedicado, a gente nunca chegaria ao nível deles. 16등 했는데 13등 했는데 No dia da nossa graduação, né, dos 40 eu fiquei em 13º. Então eu jamais poderia ficar entre os 6 primeiros, os 5 primeiros para poder escolher para onde vai. Depois que eu recebi a salvação, depois que eu escutei o evangelho, eu passei a viver somente para o evangelho. 돕지 않는 게 없었어요. E não importava o que eu fazia, sempre Deus me ajudava. 하나님이 내가 걷는 길에 너무 함께 한 걸 알았어요. Eu sentia que os meus passos estavam sendo juntos com Deus. 군에 제대를 했습니다.
Em 68 eu saí do exército. 있던 이야기 다 하려면 한이 없어요. Só se eu for contar de tudo que aconteceu no exército, não falta tempo. 다니는 대부분의 사람들 복음을 들었어요. As pessoas que estavam ali naquela base, a maioria escutaram o evangelho. 그래서 딱 제대하고 나올 때 Então, quando eu terminei o serviço militar, estava saindo do exército, 이런 마음이 들었어요. eu senti assim: 이런 하나님 나와 같이 계시면 se esse Deus estiver comigo, 사하라 사막에도 얼마든지 살게. eu posso ir até o deserto de Saara, que eu posso sobreviver. Eu posso sobreviver no Polo Sul. 정말 하나님이 감사했어요. Eu fiquei muito grato a Deus. 군대 제대를 하고 난 뒤에 Depois que eu saí do serviço militar, 김천이라는 도시 가서 복음을 전하고 싶었어요. eu queria pregar o evangelho numa cidade chamada Kimcheon. 김천이라는 도시를 갔어요. Então eu fui para essa cidade de Kimcheon, 제 보게또에 돈이 3,500원이 있었어요. e naquela época eu tinha 3.500 wons. 군에 갓 제대해서 경제 감각이 없어서 E eu não tinha nenhuma sensibilidade em relação à economia, né, porque eu estava no exército. 그런지를 몰랐어요. Então eu não sabia quanto era necessário para alugar uma casa. 김천에 기차를 내렸어요. Mas de qualquer forma, eu cheguei ali em Kimcheon, de trem, e comecei a procurar por casas. 집인데 Tinha uma casa boa, 7만 원을 달라고. só que eles estavam pedindo 70.000 wons. 내 보게 된 돈은 20분의 1밖에 안 돼. Eu só tinha 1/20 do valor que precisava. 김천시를 걸어서 다녔어요. Eu comecei a andar no centro de Kimcheon, 한 저기는 다방이 있고요. e eu falei, olha, Senhor Deus, aqui tem uma loja, ali tem uma loja de bilhar, ali tem uma perfumaria, ali tem um restaurante. Deus, 세상의 신들도 자기 사람에게 건물을 주는데 até os deuses desse mundo dão um prédio para os seus 전하는데 discípulos, e eu estou pregando o teu evangelho. Por favor, me dê uma casa. 저는 제 사함 받고 복음 일을 시작하면서 Eu, depois que recebi a salvação, quando comecei a pregar o evangelho, 아직 누구에게 내 필요를 10원짜리 달라고 손 내밀어 본 적이 eu nunca estendi minha mão pedindo ajuda para ninguém. 암 시도해 본 적이 없어요. Eu nunca, ao menos, demonstrei necessidade. 주셨어요. Porque Deus sempre me preencheu. 그래서 제가 이제 집을 얻지 못한 다시 이제 그 악곡동 산 속에 처음 있던 그곳에 가서 있었는데 E naqueles dias eu não consegui alugar uma casa, voltei para Apocton, né, que ficava em meio a montanhas. Mas eu tinha uma fé de que Deus iria me dar uma casa. 한번은 김천에 갔다가 악곡동 돌아오는데 Uma vez eu fui para Kimcheon, estava voltando para Apocton, e no ônibus, 저 옆에 마침 외국인이 탔어요. um estrangeiro, né, sentou do meu lado. 그때 제 나이는 23살이었고 Eu tinha 23 anos naquela época, 그분은 45살쯤 됐어요. e ele tinha cerca de 45 anos, mais ou menos. 제가 영어를 잘 못하고 그분이 한국말 잘 못하니까 Eu não falava bem o inglês e ele não falava bem o coreano. 그냥 막 그분 한국어 실력이랑 내 영어 실력 비슷비슷했어요. Então, o meu nível de inglês e o nível dele de coreano era parecido. 사실 해외 다닐 때 영어를 못해 좀 불편해요. Na verdade, toda vez que eu vou pro exterior, é um incômodo não saber falar inglês, né? 통역대로 다니면 Sempre que eu levo o intérprete, 햄버거 2개 사요. eu tenho que comprar 2 hambúrgueres. 호텔도 2개. Eu tenho que alugar 2 quartos. 그렇지만 입이 없으니까 할 수. Mas já que eu não sei o idioma, não tem outro jeito. 하여튼 거기 이제 외국인은 좀 이야기를 했어요. De qualquer forma, naquele dia, né, eu comecei a conversar com aquele estrangeiro. Ah, da onde o senhor veio? Vim da Inglaterra. 무슨 일 하는 거예요? O que o senhor faz? 선교사. Eu sou missionário. 그러냐고. Ah, sério? 무슨 여행을 하냐고. Ah, e você está em alguma viagem? 전도 여행하냐고. Está numa viagem evangélica? 아니 그냥 여행하라. Não, só em uma viagem qualquer. 화가 나. Eu fiquei bravo com aquilo. 무슨 선교사가 복음만 듣지 여행이나 다녀. Como é que um missionário não está pregando o evangelho e fica viajando aqui? 한 사람 같다. Eu acho que você já é uma pessoa muito corrompida. 영국 돌아가라. Volte para o seu país, volte para a Inglaterra. 그런 정신 있으면 한국 썩는다고. Uma mentalidade igual a sua, o nosso país irá fracassar. 저 나이 많아서 막 제가 막 뭐라 그래요. Mesmo ele sendo uma pessoa de muito mais idade que eu repreendi 근데 ele. 뭐 이번 영국 사람 진짜 신사들 아무 소리 안 해. E ele não falou nada, né? Realmente os ingleses são muito gentis. 내려가지고 Ele desceu daquele ônibus 악곡동 산소에 들어간 차를 타야 하는데. e eu tinha que pegar um outro ônibus para Apocton. 줄을 섰는데 E eu me pus de pé ali na fila para comprar o ticket, né? E ele me seguiu. Ele falou, Mr. Park, oi? 오늘 저 당신 집에 하룻밤 잘 수 있느냐? Será que eu posso passar a noite na sua casa hoje? Eu falei, pode. 그분을 이제 모시고 우리 있는 집에 갔어요. Então eu levei para minha casa, né? 아주 깊은 산 속인데 Ficava assim no fundo da montanha. 수도는 더더욱이 없고 Não tinha encanamento, não tinha água ali. Tínhamos que beber água de um riacho.
근데 내가 실수를 한 게 이분들께 냇물을 마시게 줬어요. E eu cometi um erro, né? Porque eu dei água de riacho diretamente para ele. 전 한국 위장이 그렇게 좋은 줄 몰라요. Eu nunca sabia, né? Que o intestino dos coreanos é algo tão forte. 물 먹고 배탈이 났어요. A gente não tinha problema nenhum em beber aquela água de riacho, mas quando demos aquela água para aquele senhor inglês, ele, nossa, ficou com diarreia a noite inteira. Ele não podia ir embora no dia seguinte, 동안 우리 집에 있어. por isso ficou 4 dias ali na minha casa. 앤더슨 너무 미안하다고. E eu falei, missionário Anderson, me desculpe. 물을 끓여주고. Desde aquele dia eu comecei a ferver a água para ele, né? 시간 뒤에 그분이 몸이 많이 나았어요. Aí depois de 4 dias ele teve uma melhora. Ele disse que iria para casa. 죄송하다고. E eu pedi perdão para ele. 물 끓여드리겠다. Eu falei, da próxima vez que você vier, eu vou ferver a água antes de te dar. 가기 전에 내가 하고 싶은 이야기 좀 할 수 있느냐고. E ele falou, mas será que eu posso te falar algumas coisas antes de ir embora? Eu falei, claro. 나 당신하고 1년만 같이 살고 싶다. Mr. Park, eu quero viver 1 ano com você. 왜요? Por quê? 난 수많은 선교사, 목사들 만나봤다. Eu já me encontrei com muitos missionários, muitos pastores, 당신처럼 사는 사람 한 번도 본 적. mas eu nunca vi alguém viver como você. 난 당신 사는 삶을 배우고 싶다. Eu quero aprender a sua vida. 웃었어요. Eu dei risada do que ele disse. 이걸 뭘 배울게? Tem o que para aprender dessa vida? 아니다, 나 좀 배우고. Ele falou, não, eu quero aprender. 문제가 있습니다. Só que eu falei, temos um problema. 뭐냐고 물었어요. Qual é o problema? 전 아무도 도와주는 사람이 없습니다. Eu não tenho ninguém que me ajude do meu lado. 하나님만 의지하고 Eu vivo dependendo só de Deus. 그래서 좀 굶을 때 있습니다. Por isso, de vez em quando, eu passo fome. 저 자주 굶는 편인데 E é com frequência isso. 당신은 선교비 오지 않느냐? Mas você recebe um auxílio da sua missão, não é? 쌓여 있는데 Então, com certeza, você deve ter muitos pães. 난 집에 사는 내가 빵이 없으면 E se nós vivemos na mesma casa e eu ficar sem pão, 당신 빵을 내게 안 주겠네. você vai querer oferecer o seu pão para mim, não é? 늘 땅 왔을 때 당신 집에 빵을 자꾸 쳐다보게 될 거야. Então, eu acho que eu vou passar a viver esperando isso de você, dependendo de você. E eu não quero isso. 우리 이렇게 약속할 수 있느냐고. Então, nós podemos fazer uma promessa? 당신 굶어 죽어도 Por mais que você morra de fome, 내가 돈에 빵 안 주고 eu não te darei pão. 내가 굶어 죽어도 E eu também, por mais que eu morra de fome, você não deve me dar nada. 그 약속할 수 있냐고. Vamos prometer assim? 아, 그 쉽다고. Aí eu falei, claro, então vai ser fácil. Tá bom. 그래 김천에 방을 얻어오라 그랬어요. Aí, né, ele falou que iria conseguir uma casa em Kimchon. 내 갔어요. E ele foi muito feliz. 열흘 뒤에 다시 찾아왔어요. Depois de uns 10 dias ele voltou. Ele falou, Mr. Park, 내 이야기 들으라고. ó, me escuta. 내가 하나님 앞에 기도를 했는데 Eu orei diante de Deus 김천에 집을 살 돈을 줬다고. e Deus me deu um dinheiro para comprar uma casa em Kimchon. 그때 김치 50만 원 가져왔는데 Então ele trouxe $500 mais ou menos. 그 당시 김천에서 제일 좋은 집을 살. Naquela época era um valor necessário para poder comprar a melhor casa daquele lugar. 원망했어요. E eu fiquei muito bravo com Deus. 한국 사람 기도하면 저렇게 빨리 대답해 주죠. Nossa, por que quando esses missionários ingleses oram, Deus atende tão rápido? E eu oro pra caramba e Deus não me responde. Eu orei. Eu fiquei murmurando, né? 1년을 Eu fiquei vivendo 1 ano com ele. 하나님 그렇게 집을 준비해 주는 걸 봤어요. E eu vi Deus preparando, sabe, um lugar para eu ficar. 가시고 Ele foi embora. 이제 또 이제 다시 집을 얻어야 돼. Aí eu tive que novamente buscar uma casa. 우리가 그때 김천 그 집을 전세를 놨어요. Só que nós haviam 근데 그 집 주인이 도박을 했어요. e nós tínhamos dado caução para dar entrada numa casa, só que o dono da casa, né, era viciado em jogos de aposta e acabou perdendo muito dinheiro. Então ele penhorou a sua casa, na qual estávamos morando, para o banco e ficou nesse, ele fugiu. Então nós tivemos que passar a casa para o banco, né? O banco nos procurou cobrando a casa. 진짜 어려웠어요. E nós estávamos muito difíceis por causa disso. Eu comecei a orar. 하나님 집을 주십시오. Deus, por favor, nos conceda uma casa. 하루 하고 Passou um dia, 한 달 하고 1 mês, 2달. 2 meses. 어느 날 제가 집회 간다 가방을 들고 나오는데 Um dia eu estava saindo, né, com a minha maleta, indo para conduzir uma conferência. E, né, o gerente do banco me procurou. Oi, senhor Park. Oi, tudo bem? 나 지금 죄송합니다. 지금 내 집회 가는 중입니다. Ai, me desculpa, mas é que eu estou com pressa. E ele falou, claro, pode ir. 갔어요. Eu fui. 그럼 따라왔어요. E ele me seguiu. 버스표를 샀어요. Ele comprou, eu comprei a passagem, né, de ônibus e ele comprou uma também. E fomos conversando. 그럼 나를 빨리 집을 비켜달라는 거예요. Ele estava pedindo para que eu saísse logo da casa, né? 예수 믿는다는 얘기를 안 해서 Eu não disse que eu era uma pessoa que acreditava em Deus, em Jesus. 어려우면 Sempre que eu passava uma dificuldade, 억지라도 부리고 싶어서
Eu não queria, sabe, 근데 내 마음에 하나님 뭐라고 말씀하시냐면 demonstrar isso. Mas o que que Deus me mostrou? 해결해야지. Calma aí, quem é que vai resolver esse problema? Deus tem que resolver esse problema. 왜 내 이야기 안 하냐? Então, parecia que Deus estava dizendo, então por que você não fala de mim para ele? Ah, é verdade, né? 그분에게 얘기했어. Eu comecei a falar. 내가 지금 이사를 가고 싶은데 갈 집이 없습니다. Eu também quero me mudar, senhor gerente, mas aqui eu não tenho para onde ir. 우리 주인한테 보고를 드렸는데 Mas eu relatei tudo pro meu dono 대답이 없어. e ele não me deu uma resposta ainda. 그냥 주인이 있어. Nossa, pastor Park, você tem um dono? Sim. Quem? Jesus. 하나님의 종이라 Eu sou o servo de Deus. 알았다고. E ele falou, tá bom. E foi embora. 빨리 기도하셔서. Ele falou, por favor, ore rápido, né, e resolva o seu problema. 그날도 하나님 정말 집을 달라고 기도하는. Naquele dia também eu orei pedindo uma casa para Deus. Só que dentro do meu coração 기도만 하지 말고 나가 집을 알아봐라. veio esse sentimento, para de ficar só orando e procure uma casa. 우리 너무 좋아요. E quando eu saí, vi uma casa assim, um sobrado de 2 andares muito bom. 근데 그 집을 얻는데 20만 원 전세로. Só que para alugar aquela casa precisava de um calção de $200. 그래서 제가 돈이 하도 없었죠. E eu não tinha nenhum dinheiro, né, para fazer esse depósito. Eu voltei para casa. Aí passou 3 meses. 그 아침에는 막 주님 앞에 기도하는데 E num certo dia, pela manhã, eu estava orando perante Deus. E eu senti, 전에 봤던 그 집이 어떠냐? o que você acha daquela casa? 하나님 너무 좋지. Falei, Senhor, é muito boa. 그런 마음을 주는. Sabe, Deus me deu esse coração. 그래서 내가 한 20을 나한테 주려나. Eu pensei, será que Deus quer me entregar essa casa? 그래서 이제 아침 먹고 가봤어요. Eu comi, né, pela manhã e fui ver aquela casa. Cheguei lá, só tinha umas crianças. 저녁에 온다고 얘기해라. E eu falei, por favor, avisa seu pai que eu vou voltar à noite. E assim eu me encontrei com o dono da casa. 주인에게 이야기를 했어요. E eu disse pro dono da casa, 저는 하나님의 종입니다. eu sou servo de Deus. 이 도시에 복음을 전하러 왔어요. Eu vim pregar o evangelho nessa cidade. 근데 집 주인이 내 보증금을 떼어먹고 도망을 가고 집을 은행에 넘겼어요. Mas a casa onde eu estou, sabe, foi penhorada pelo dono dela e eu não pude receber nada em troca, eu tenho que sair daquela casa. Eu orei para Deus para me dar uma casa. 이 집을 나에게 주시겠다는 마음이 들었어요. E eu sinto que Deus quer me entregar essa casa. 저는 돈이 없습니다. Mas, Senhor, eu não tenho dinheiro. 이 집을 주시고 싶어 주십시오. Se o Senhor desejar, por favor, me dê a sua casa. 지금은 그렇게 말 못할 거예요. Eu acho que hoje eu não consigo mais falar isso, pessoal. 그때는 하나님 이 집을 나에게 주시겠다는 마음이. Mas naquela época eu tinha certeza que Deus estava querendo me dar aquela casa. 주인이 눈을 감고 한참 생각하시고 O dono da casa, ele fechou os olhos e ficou pensando. 그러다 입을 열리시. Aí ele começou a falar. 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로 올시다. Ah, eu sou o ancião da igreja Tidjá, dali do bairro. 하나님께서 국도변에 큰 건물을 주셨는데 E Deus me deu esse grande prédio, esse bom lugar. 하나님의 종이 쓰신다고 하는데 어떻게 E se o servo de Deus está dizendo que vai usar, como eu vou impedir isso? 맡겨두십시오. Por favor, pode usar. 기가 의심스러워. Então, eu fiquei, sabe, duvidando do que eu havia escutado, mas era verdade. 한참 동안 서로 이런저런 이야기를 했습니다. Por um bom tempo nós começamos a conversar 내 집에 가겠다고 나오니까 e quando eu disse que iria voltar para casa, que ia sair, 주인이 나한테 다시 한번 묻더라고. ele novamente me fez uma pergunta. 그러면 돈이 없으니까 빈손으로 오겠느냐? Ah, você não tem nada, né? Você vai vir de mãos vazias? 준비할 수 있겠느냐? Você pode preparar algum valor mínimo assim? 나도 8만 원 그래. E eu falei, $80. E ele falou, tudo bem, é o suficiente. 내가 8만 원 데리고 와. Eu pensei, de onde eu vou conseguir $80, meu Deus? 그래서 이제 지점장 찾아갔어요. Eu procurei naquele gerente. 지점장에게 내가 토요일에 이사 가니까 Eu falei, senhor gerente, eu vou me mudar no sábado. 그래가 집을 받으라고. Pode, né? Eu vou devolver a casa. 돈을 세리. E ele começou a contar um dinheiro 주머니 막 넣어. e colocou no meu bolso. 만 원이었어. Eram $10. Eu falei, muito obrigado. 그래서 왔는데 E assim eu voltei. 나를 찾아와. E alguém havia me procurado em casa. 전에 우리가 집을 살려고 계약을 5만 원 계약금을 줬는데 Antes, né, de tudo isso acontecer, nós estávamos vendo uma outra casa para alugar e tínhamos dado $50 de calção, de depósito. 계약을 못 하게 됐어. Só que aconteceu umas coisas e não pudemos fazer o contrato. 그래서 우리가 이제 해약이 됐기 때문에 그 5만 원 받아야 돼. Então, já que o contrato não aconteceu, nós tínhamos que receber de volta, né, aqueles $50. 형편이 안 돼. Só que
a pessoa ali, né, ela não tinha condições de devolver o dinheiro. 못 받겠다. 가지도 않았어요. E eu senti que eu não ia conseguir resolver nada, né? Então nem fui mais procurá-los. Só que naquele dia aquela senhora trouxe $40. 많은 다음에 또 4만. E ela falou: me perdoe, eu vou trazer 40 hoje, da próxima vez eu trago mais 10. Então eu fiquei com $50 na mão. E eu fiquei muito grato. 제 친구가 있었는데 Eu tinha um amigo, 전화를 했어요. ele me ligou. 어렵다는 얘기를 들었다. Ei, eu escutei que você está passando umas dificuldades. 나 사업이 시작에 돈이 별로 없는데 Eu comecei um negócio agora, eu não tenho realmente muito dinheiro, 남는 돈이 2만 원이 mas tenho $20 aqui sobrando. 급한데 가서 쓰고 나중에 시간 되면 갚아. Eu sei que você está precisando, então use esse dinheiro. Se você futuramente puder, você me paga. 너무 고맙다. Eu fiquei muito grato. 7만 원이 됐어. Ficou $70. 우리 같이 일하는 사람이 16명인가 그런 Tinham 16 irmãos, né, conosco ali na igreja. 불러 모았어. Eu reuni todos. 돈 있는 거 다 내놔라. Falei assim, vamos juntar tudo que nós temos. 10원짜리 해서 Pode ser de 1 centavos. 8,600원이 되는데 Aí, né, juntamos tudo, deu $8,6. 만들어가 만 원을 만들었어. E de algum jeito a gente conseguiu juntar os últimos $10. 그날 이제 이사를 하라고 시키고 E no dia da mudança, eu pedi para que os irmãos fizessem a mudança. E eu saí para evangelizar. 어떤 집에 가서 오후 내내 복음을 전해. Eu fui aceito numa casa, preguei o evangelho a tarde inteira naquela casa. 5시쯤 돼서 E quando deu umas 5 horas da tarde, 이제 막 가야겠다 나오는 eu disse que deveria ir embora, né? Eu saí. 비가 오기 Só que começou a chover. 그 주인이 그래서 죄송한데 우리 집엔 우산이 없어. E o dono da casa, né, falou: disse, perdão, mas eu não tenho um guarda-chuva. 비 그치거든 가시죠. Espera mais um pouco, deixa a chuva passar. 그러나 비가 맞고 싶지 Só que naquele dia eu queria tomar aquela chuva. 않습니다. Eu falei: tudo bem, eu vou embora agora. 성경책 가지고 Peguei minha Bíblia, coloquei assim por baixo da roupa para não molhar e fui para casa. 그냥 그날 비가 막 비를 맞았는데 Naquele dia eu caminhei na chuva. 예수님하고 이야기했어요. Eu comecei a conversar com Jesus. 예수님 주님 당신 세상에 계실 때 Eu perguntei: Senhor, quando o Senhor estava nessa terra, 제 방간 없어. o Senhor não tinha uma casa, um quarto? 저녁 되면 감난산에 가 주무셨는데 Toda noite o Senhor ia para o Monte das Oliveiras para dormir? 주님 이런 오늘처럼 비 오는 날 Mas, Senhor, em dias chuvosos como hoje, 어디서 비를 피하셨어요? como o Senhor se protegia da chuva? 나 같은 인간이 뭔데? Quem sou eu? 당신 감난산 주무실 때 비 올 때 어떻게 비를 피하셨죠? Senhor, como o Senhor se protegia da chuva no Monte das Oliveiras? 집을 주십니까? Mas comparado ao Senhor, quem sou eu para ter uma casa? 집을 가며 막 빗물에 눈물이 흘러서 애를 Sabe, indo para casa naquele dia, eu estava todo molhado de chuva e também de lágrimas, né? 어려울 때 있었고 Passei muita dificuldade, 굶을 때 있었지만 passei fome, 내 곁에 가까이 계셨어요. mas sempre Deus esteve muito próximo de mim. 지금이나 불가능한 일들을 아직 한 번도 저는 누구에게 돈 10원 달라 손을 벌려본 적이 없어요. Até hoje eu nunca precisei, sabe, pedir ajuda, pedir socorro, pedindo dinheiro para as pessoas. Passei dificuldades. 10원도 없어요. Quando minha esposa deu à luz ao meu filho, nós não tínhamos nenhum tostão. 밤새도록 해도 다 못해요. Eu posso passar a noite inteira falando de testemunhos assim que vai faltar tempo. 나를 인도하는 걸 봤어요. Eu sempre vi Deus do meu lado me conduzindo. 뜨거웠어요. E é muito quente a sensação de estar junto com Deus. Por que tudo isso aconteceu? Pessoal, teve um processo. 로마 3장 23절에 Em Romanos 3, versículo 23, 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광 이르지 못해요. todos pecaram e carecem da glória de Deus. 그렇기 때문에 우리가 죄 있는 상태에서 하나님과 연결이 될 수가 없어요. Então, nessa condição com pecado, não podemos nos conectar com Deus. 사함을 받았을 때 Mas quando recebemos a remissão dos pecados, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 의롭다 하심 얻은 자 되었느니라. sendo justificados gratuitamente por sua graça. 그냥 성경은 그냥 이야기처럼 돼 있지만 Na Bíblia, é apenas palavras. 죄 사함을 받고 난데 내 안에 성령이 들어오시면 Mas, aceitando isso no meu coração, essa remissão dos pecados, e o Espírito Santo habitando no meu coração, 다르게 새로운 세계가 eu passei a enxergar a Bíblia com olhos diferentes, de uma forma diferente. 그 법계 사진 좀 떼어
Por favor, mostrem a foto aqui da Arca da Aliança. 오늘 저기 읽은 이 법궤인데 Isso aqui é a Arca da Aliança, né, sobre o que nós lemos hoje. 이 법궤는 E essa arca, 사실 그 성경 잘 이게 성경 학자들이 만드는데 좀 성경하고 좀 다른 부분이 좀 있는데 그냥 좀 잘 만든 na verdade, né, é uma ilustração criada pelas pessoas, mas tá bem ilustrada, né? Um pouquinho diferente da Bíblia, mas sim, tá bem ilustrada. 자, 저게 이제 성경에 나오는 법궤인데 Isso aqui é essa arca, né, que a Bíblia nos mostra, 조각목으로 아카시아 나무로 e foi feito com madeira de acácia. 아카시아 나무로 가지고 해서 다음에 금으로 쌌어요. E depois, feito com madeira de acácia, né, e também envolvido com ouro. 2규빗 반, Então tem 2 côvados e meio 그다음에 폭이 1규빗 e por 1 côvado e meio. 이렇게 만들어요. Essa é a medida. 그리고 이제 저기 뚜껑을 만드는 E foi feita essa tampa, né? 뚜껑을 뭐라고 성경이 E a Bíblia nomeia essa tampa 그 속죄소라고 하는 de propiciatório. 그 영어 성경은 멀시시 자비의 자리 시은자라고 E em inglês eles utilizam a palavra mercy, né? Tipo uma cadeira, o local da graça, o local da misericórdia. 자 이제 그래서 이것을 가지고 그냥 뚜껑이란 거고 그 히브리어에서는 속죄소 E em hebreu, né, eles não falam tampa, é o local da remissão dos pecados, onde é feito a remissão dos pecados. Em inglês, 이제 멀시시 긍휼 자비를 베푸는 자. é o local da misericórdia, né? O local onde se recebe a 이게 graça. 이제 뭐냐면 여기 한국어에서 속죄소로 돼 있죠. Então, em coreano diz aqui, né, propiciatório, né? 또 자세히 Vamos procurar na Bíblia mesmo. 그 14절 Êxodo capítulo 25, versículo 14. 양편 고리께서 개를 매게 하며 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. 채를 개의 꼬리 깬대로 두고 빼내지 말지며 Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão delas. 16절에 Versículo 16. 내가 내게 줄 증거판을 개 속에 둘지며 E porás na arca o testemunho que eu te darei. 여기 증거판이라는 것은 뭐냐면은 Quando fala esse testemunho aqui, 그저 뭐야 율법의 그 예, 돌비석 está se referindo àquelas tábuas de pedra, né? 십계명을 기록한 그 돌비설 이 법궤 안에 넣어요. Foi colocado dentro dessa arca as tábuas de pedra com os mandamentos. 그 다음에 이제 뭐 넣고 난 뒤에 어떤 일이었냐면은 Depois colocado ali essas tábuas de pedra, o que foi feito? 7절 개 속에 Aqui no versículo 17, no versículo 16 fala que colocar ali dentro da arca, né, o testemunho. 속죄소라고 하는데 이게 법궤 뚜껑을 속죄소라 그래요. E no versículo 17 aqui fala, farás também o propiciatório, né, que representa essa tampa. 그러니까 속죄를 만들 장이 2규빗 반, 광이 1규빗 반 되게 하고 Então tem aqui, né, de 2 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. 판하고 똑같은 넓이로 만들지요. Então ele faz a tampa, né, esse propiciatório da mesma medida que a arca. 18절 No versículo 18, 검으로 그룹 둘을 속죄소 두 끝에 쳐서 만들되 farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 한 그룹은 저쪽 끝에 속죄 두 끝에 속죄소 한 덩이로 만들고 Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 그 얼굴을 서로 대하여 속죄소를 향하게 하고 Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas para o outro, olhando para o propiciatório. 내가 네게 줄 증거판 개 속에 넣어라. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. 그래서 내가 너와 만나고 속죄소 위고 증거궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. 자, 이제 이야기는 뭐냐면은 Então, quando vemos aqui, é dito algo muito importante. 안은
Essa arca 십계명 2개 돌판을 집어넣어요. é o local onde contém aquelas duas tábuas de pedra com os mandamentos. E depois é coberto com essa tampa. 시언자, 자비의 자리, 은혜를 베푸는 자리. E essa tampa, o propiciatório, é o local da graça, o local da misericórdia. É o propiciatório. 그리고 그 다음에 이제 이야기 읽어보면 딱 재밌는 게 E uma coisa muito interessante, 레위기에 조금 더 읽겠습니다. vamos continuar a leitura em Levítico. 레위기 16장 Levítico capítulo 16. 레위기 16장에 보면 11절에 No versículo 11, 아론은 자기를 위한 속죄제 수송아지를 드리되 자기와 근소 위에 속죄하고 자기를 위한 속죄제 수송아지를 잡고 Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. 향로를 치아 여호와의 단 위에 피운 불을 그것에 채우고 그 두 손에 곱게 간 향기로운 향을 채워가지고 성 안에 들어가서 Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. 향년으로 정거계 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽음을 면할 것이며 Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. 불을 취하여 손가락을 속죄소 동편에 뿌리고 손가락 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이며 Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes o sangue com o 또 dedo. 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아서 그 피를 가지고 성 안에 들어가서 그 수송아지 피로 향한 같이 그 피로 향하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니 Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o sangue, como se fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. 속죄하고 그것들을 위에 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이요 Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. 자 중요한 것은 O importante aqui 법궤에다가 é que na arca 이제 그 십계명 돌판을 넣습니다. foram postos duas tábuas de pedra, né, com os mandamentos, e coberto com essa tampa. 날개는 좀 보기 좋게 적겠는데 E colocaram, né, 2 querubins com as asas assim, né? Vocês estão vendo que foi moldado de uma forma bem bonita. 많이 봤는데 좀 정말 깊이 잘 몰라서 이렇게 하는데 Eu já vi muitos tabernáculos feitos, 펴서 muitos. 이렇게 했는데 저 날개를 펴서 속죄해서 덮으라 그랬어요. Está muito bem feito, né, esse modelo, mas não é exatamente porque a Bíblia fala que, né, ele está cobrindo a arca, não que estão assim de lado, né? E ali foi feito a expiação pelos pecados, aspergindo sangue. Isso é importante. 죄를 지어도 법이 없으면 죄가 안 돼요. Pessoal, por mais que nós cometamos algum pecado, se não tem nenhuma lei que acuse o pecado, aquilo não é motivo de condenação. 죄를 깨닫게 위해 주었어요. Por isso, a lei foi entregue justamente para nós percebermos o 자, pecado. 이제 우리가 죄가 사해졌을 때 Agora, quando o nosso pecado foi remido, 죄는 법은 왜 생겼느냐면 pessoal, por que foi dado as leis? 죄를 지었기 때문에 법이 생겨요. Porque as pessoas pecaram. 죄가 다 사해졌으면 Se o pecado foi lavado, 이제 이상 더 법이 필요가 없어요. agora já não há mais necessidade da lei. 그래서 이제 우리 하나님은 Por isso, Deus, 죄를 다 사한 뒤에 depois que remiu todos os pecados, 필요가 없기 때문에 já que não havia mais necessidade da lei, 법궤 안에 집어넣고 ordenou para que se colocasse dentro daquela arca e cobrisse. 뚜껑을 덮으면 법 보여요, 안 보여요? Só se cobrir, dá para ver aquela lei? 안 보여요. Não dá. 이제 그 법이 역사를 못 하는 거예요. Aquela lei já não pode atuar mais, ela está coberta. 그 뚜껑을 열지 못한 천사가 날개로 가지고 또 덮어요. E ainda mais, Deus colocou 2 querubins para que ninguém abra aquela arca. 그다음에 또 뚜껑을 열려 어떤 사람이 죄를 지었어요. Uma pessoa pecou, 예를 들어서 우리 김사무엘 전사가 죄를 por exemplo, o evangelista Samuel Kim, ele pecou.
이 사람 심판하기 위해서 법을 열어가지고 법에 따라 심판해야 하는데. Então, deveriam, né, abrir novamente aquela tampa para julgá-lo conforme os mandamentos. 심판하려고 그 법을 뚜껑을 열려고 하니까 Mas quando se atreveram a tentar abrir aquela tampa para tirar aqueles 그 mandamentos, 뚜껑에 피가 잔뜩 발려져 있는 거예요. viu muito sangue já aspergido ali. 피가 발려져 있지. Calma aí, por que tem sangue aspergido aqui? 사람 죄 때문에. Por quê? Pelo pecado cometido dessa pessoa, um animal morreu e o sangue dele foi aspergido. Ou seja, o salário do pecado já foi pago. Então não há necessidade de abrir mais essa arca. Pessoal, isso é o plano de Deus. 옛날 어릴 때 교회 다닐 때 Antigamente, quando eu era criança, frequentava a igreja 성가를 딱 펴면은 e quando eu abria para louvar, 주기도문 사도행전이 나와요. no livro do nosso cântico, ali primeiro tinha, né, a oração dominical. 여러분 저는 그 사도신경 읽을 때 좀 약간 제 마음이 좀 안 좋았거든요. Sempre que eu lia a oração dominical, eu não ficava muito satisfeito no meu coração. Por quê? 거룩한 공회와 간 말이 있어요. Que lá, né, estava descrito como a Santa Igreja Católica. 그 말이. Né? Em inglês, eles representam como Santa Igreja Católica. Era feito por eles. 이 사도신경은 캐토릭에서 만든 거예요. Então, sabe, era claro que aquele cântico, aquele livro que nós tínhamos, era produzido pela Igreja Católica. Só que muitas igrejas ficavam decorando, né, a oração dominical. 믿는 거 아니잖아. 하나님 믿는 거. E nós cremos em Deus, nós não cremos numa religião. 그다음에 찬송가 뒤편에 보면은 E quando vemos depois, assim, é na parte de trás, 딱 나와요. tem os 10 mandamentos. 이 성경을 진짜 몰라서 그래요. E realmente as pessoas não sabem da Bíblia. 우리하고 법으로 관계를 갖고 싶지 Só 않아요. Deus não deseja ter um relacionamento conosco pela lei. 십계명을 율법을 주신 이유는 Só que Deus nos entregou os 10 mandamentos 우리가 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서 para que percebêssemos o nosso estado de pecador. 죄를 깨닫을 수 없으니까. Porque sem a lei não tem como perceber isso. 우리가 죄를 지은 그 죄를 해결하기 위하여 Mas depois disso, para remir os nossos pecados, 피를 흘렸어. foi necessário a morte de um cordeiro que derramou seu sangue. 가 바르라는 거예요. E se aspergiu o sangue desse animal naquele propiciatório. Por quê? 뚜껑을 열지 말라는 거죠. Para não abrir mais. 자, 김사무엘 전사가 죄를 지었어. Olha aqui, o evangelista Samuel Kim, ele pecou. 이 사람 죄를 처벌하기 위해서 법이 필요하잖아요. Então, para poder julgar, né, esse pecado cometido, precisa da lei. 법을 열려고 하니까 Só que quando eles foram abrir o propiciatório para tirar a lei, 전사가 열지 말고 가는 막아요. né, tem os querubins ali impedindo isso. 또 피를 칠해놨어. E ainda mais tem o sangue aspergido. 이 사람의 죄는 이미 양이 피를 흘려 죽으면 제가 씻어졌다. O que isso representa? O pecado dessa pessoa já teve um animal morto para pagar esse pecado. 법을 열지 꺼내지 마라. Então não precisa, não pode mais tirar os mandamentos daqui. Vocês entendem isso, pessoal? 이해가십니까? Entendem isso? 그 양이 어린 양 예수님을 말하는 거예요. O cordeiro que morreu representa quem? Jesus. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으면 우리 죄가 이미 해결됐기 때문에 Já que na morte da cruz de Jesus, né, os nossos pecados já foram lavados, o sangue de Jesus Cristo já foi aspergido, não é necessário mais tirar a lei, deixa coberto. Amém, pessoal? 율법을 열어본 사람이 있어요. Tem alguém que abriu, né, essa arca? 성경을 보세요. Vamos ver na Bíblia. 사무엘상 1 Samuel, capítulo 6, 19절. versículo 19. 뭐라 베세메 사람들이 여호와의 계를 들여다본 거로 그들을 치사 5만 70연을 죽이신지라. Aqui fala: 여호와께서 그 백성 쳐서 크게 살려 백성이 애고하였더라. feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fazia tão grande morticínio entre eles. 자, 베스메 사람들이 이제 법궤가 어떻게 되냐면은 그 엘리 제사장 아들 홈리와 비느하스가 타락해가지고
이제 불에서 전쟁이 쳤어요. Então, os filhos de Eli, do profeta Eli, né, Hófines e Finéias, haviam se corrompido e perderam a guerra contra os filisteus. 전쟁이 치니까 법궤를 전쟁 때 가져오면 우리가 이기겠다 싶어서 법궤를 가져왔어요. Eles estavam perdendo na guerra e falaram: se a gente trouxer a arca de Deus, a gente vai vencer. Só que no final eles levaram a arca. 전쟁에서 엘리의 두 아들 홈리 피나서 죽어요. Porém, né, Eli e seus dois filhos, Hófines e Finéias, acabam morrendo na guerra. Muitas outras pessoas morreram ali. 뺏겼어요. E 불에서. perderam a arca para os filisteus. 불에서 하는 그 법궤를 다 다곤의 신당에 갖다 놓으니까 Então, os filisteus, né, levaram a arca de Deus ali no templo deles. 다곤 잠을 자고 일어나서 보니까 E depois de passar a noite, quando acordaram, 다곤이 신이 그 법궤 앞에 무릎을 꿇고 엎드려 있어요. o Deus deles estava prostrado perante a arca de Deus. 다음에 자고 나서 보니까 다곤이 막 깨져 버렸어요. No dia seguinte, aquele Deus deles estava totalmente quebrado 법궤가 이런데 막 저주가 와요. e aquela arca começou a trazer maldição para os filisteus. 이거 빨리 이걸 이스라엘 돌려보내자. Então eles falaram: nossa, vamos devolver isso para Israel. 그래서 이제 소술에다 싣고 이스라엘 보냈어요. Então colocaram numa carroça, né, e mandaram de volta para Israel. 베스메 사람들이 그 법궤가 너무 기뻤어요. Então as pessoas, esse povo, né, ficou muito feliz quando mandou de volta, né, 그 안에 뭐든 뚜껑을 열어봤어요. a arca, e quando abriram para ver o que tinha dentro, 50.070 pessoas morreram. O que isso quer dizer? 하나님 우리 법을 보지 마라. Deus está nos dizendo, pessoal, pare de olhar a lei. 깨면 그거 기억지 마라. Não se lembre dos mandamentos. Para de olhar isso. 알겠습니까? Entenderam? 그 보면 우리가 죽어요. Se nós olharmos para aquilo, morremos. Somos pecadores. 우리가 죄인이 되는데 Então, somos pecadores. 보지 마라. Então, pare de olhar para essa lei, porque Jesus Cristo, sendo crucificado, já lavou o pecado. Agora, independente da lei, viva com alegria, com resplandor. 원래 많은 교회가 Só que muitas igrejas hoje, pessoal, eles pregam ainda os 10 mandamentos. Pessoal, vocês não sabem o quão Deus detesta isso. 법궤 져서 5만 70인이 죽었어요. Né? Morreram 50.070 pessoas aqui. 법궤 안을 들여다보지 못하는 그 뚜껑을 덮어버렸어요. Para não olhar dentro da arca, eles cobriram. Deus cobriu aquela arca. Por quê? Se aparecer a lei, o que vai acontecer? 죄를 지었어요. Vão ser amaldiçoados, porque todos pecaram. Mas a maldição que nós deveríamos receber, já que foi pago por Jesus, já não existe mais o pecado, já não há necessidade da lei. Apenas receba. Não precisa mais abrir. Feche ali com as asas. Asperja o sangue. Por quê? 너 죄를 지었어. Você pecou? 법을 꺼내야 하는데. Então vamos tirar aqui as leis para julgar. Mas tem o sangue aspergido ali. Por quê? Pare, não precise abrir. O seu pecado já foi lavado. É isso que significa. 이해하십니까? Entendem, pessoal? 하나님 우리가 율법 가지고 나오는 걸 싫어해요. Só Deus não gosta que nós vamos pela lei. 율법은 죄를 깨닫게 하는 거예요. A lei é um instrumento para percebermos o pecado apenas. 피로 죄를 씻었는데 Pelo sangue de Jesus, os pecados já foram lavados. 법으로 안 돼요. Só Deus não quer um relacionamento por lei. 우리가 이런 이야기 좀 더 자세히 하려면 É para nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto. 예레미야 얘기를 하려고 하는데 Amanhã eu quero falar sobre Jeremias. 하나님은 그 법을 바꾸셨어요. Deus, ele trocou essa lei. 계명을 바꾸었어요. Deus trocou os 10 mandamentos. Ele estabeleceu novas 그 leis. 새 언약, Essa nova aliança, 약속을 essa promessa, 성령의 은혜로. foi a graça de 근데 Deus. 아직까지도 율법 아래 있으면 Só que se até hoje as pessoas se mantêm debaixo da lei, 아래 있는 거예요. é estar debaixo de maldição. 이제는 더 이상 더 율법 꺼내 보지 마라. Daqui para frente, não olhe mais para a lei. 이해하십니까? Pessoal, entendem isso? 그래서 로마서 8장 1절에 Em Romanos capítulo 8, versículo 1, 돼 있습니까? o que diz? 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자 결코 정죄함이 없나니. Pois para os que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação, a Bíblia fala. 예수 안에 정죄가 될 수가 없어요. Não tem como ter condenação em Cristo. 모든 죄는 예수에 다 넘어갔으니까. Porque Jesus Cristo tomou para si todos os nossos pecados e foi castigado por eles na cruz. Então, o que vai nos condenar? 그리스도 예수 안에 2절. Versículo 2. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 분노를 해방하였습니다. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. 생명의 성령의 법은 A lei do Espírito da vida 하는 말입니다.
são as palavras que diz que nosso pecado foi lavado. A lei do pecado e da morte são os 10 mandamentos. 그래서 제10계명 오면은 죄가 생기고 Então, quando vem os 10 mandamentos, vem o pecado e vem a morte. 벗어나기 위하여 Então, para sair disso, 죄를 씻었고 Jesus Cristo se entregou na cruz e derramou seu sangue para que nós possamos viver sem pecado, sendo guiados pelo Espírito Santo. 오늘도 주일마다 10계명을 봉독하는 분들이 많아요. Só até hoje tem muitas pessoas que todos os domingos ficam repetindo os 10 mandamentos. Realmente fazem isso porque não sabem da Bíblia. 법 아래 있는 게 아니고 Pessoal, nós já não estamos abaixo da lei. Estamos no espírito da lei e da vida. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 2, 생명의 성령의 법이 fala, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus 죄와 사망의 법에서 너를 해방했다. te livrou da lei do pecado e da morte. 사망의 법이 율법입니다. A lei do pecado e da morte representa os mandamentos, que foi uma ferramenta para nós percebermos o pecado. E vem com ela consecutivamente o salário do pecado, que é a morte. 관계를 갖길 원치 않습니다. Deus não deseja ter um relacionamento conosco pela lei. 율법 주셨노. Então, por que Deus nos deu a lei? 율법은 우리가 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해서. Simplesmente para nós percebermos o pecado. 예수로 피로 제사함을 받아야 하는데. Porque se perceber o pecado, vai buscar o sangue de Jesus para receber a emissão dos pecados. 못 박혀 우리 죄를 위해서 분명히 사했다고 성경에 기록됐는데 Só que hoje em dia, mesmo a Bíblia claramente dizendo que nossos pecados já foram lavados pelo sangue de Jesus, 죄를 사했는데 죄인이라고 가르치고 있어. muitas pessoas hoje ainda ensinam que nós somos pecadores. 아닙니다. Só nós não somos pecadores. 피가 O sangue de Jesus 온전하게 했습니다. nos aperfeiçoou dos pecados. 죄인이라면 예수 십자가에서 죽었다는 이야기밖에 안 돼. Se nós ainda somos pecadores, isso é afirmar que Jesus falhou na cruz. 졌다고 기록돼 있습니다. Porém, a Bíblia diz que nossos pecados foram lavados, 졌다고 얘기합니다. que fomos lavados mais brancos do que a neve. 오늘 얼마나 많은 사람들이 Tantas pessoas hoje, 주여 죄인입니다. Senhor, eu sou um pecador. 너무 생각 없이 나오는. Eu acho que falam sem pensar. 금이나 은같이 없어질 법에로 속죄함 받은 것 아니요. Tem um louvor. Eu não fui remido por coisa corruptível como ouro e prata, mas pelo sangue precioso de Jesus eu fui remido dos pecados. 찬송 그렇게 놓고 Canta dessa forma 기도합시다. e fala, vamos orar. 주여 죄인입니다. Senhor, eu sou um pecador. 말이 돼요? Faz sentido, pessoal? 말이 돼요? Faz sentido? 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻었나. Sou feliz, quão feliz, porque o Senhor me salvou dos pecados. Pessoal, se foi lavado, como é que você é pecador? O sangue de Jesus. 모든 죄를 다 담당했기 때문에 Já que Jesus Cristo tomou para si todos os pecados, 속죄소를 열지 마라. Deus está falando, não abra mais a arca. 뿌려놨어요. Aspergiu o sangue. Ó, a pessoa pecou, 피가 죄를 사했으니까 mas esse sangue aqui ó, já remiu esse pecado. Então não precisa mais julgar pelo pecado cometido. O pecado já foi lavado. 법을 열지 마라. Não abra mais as leis. 율법 붙여다보면서 5만 7천 명이 죽었어. No momento que abriram, 50.070 pessoas morreram. 성경을 모르니까 As pessoas, por não saberem disso, 인간적인 생각 가지고 있어. carregam um pensamento humano. 만일 예수님이 피가 우리 죄를 안 사했다면 Se Jesus Cristo não lavou nossos pecados, 한 거죠. só Jesus Cristo falhou. 아닙니다. Não, 우리 죄를 다 사하셨습니다. ele lavou nossos pecados. 우리가 죄인이라고 믿어야 하는 게 아니고 Nós não devemos acreditar que somos pecadores. Nós pecamos. 예수님 우리 죄의 벌을 다 벌 받으셨습니다. Mas Jesus Cristo tomou o castigo do nosso pecado 영원히 씻었습니다. para sempre. 깨끗해졌습니다. Fomos limpos. 온전해졌습니다. Fomos abençoados. 그걸 믿는 게 예수를 믿는 거예요. Crer nisso é crer em Jesus. 그래서 하나님은 십계명 가지고 봉독하는 거. Por isso, Deus 왜? não quer que nós olhemos aqueles 10 mandamentos. 때 Porque Deus, quando nos entregou os 10 mandamentos lá em Êxodo, 깨닫게 하기 위해서 줬어요. nos deu para que percebêssemos o pecado. 십자가 앞에 죄를 사함 받아야 하는 Se isso já aconteceu, basta recebermos a remissão dos pecados pela cruz. 거니까. Como? 십자가 우리 죄를 사했다는 사람이 깨닫고 Percebe que a Jesus Cristo lavou nossos pecados lá na cruz e cremos nisso. Então não tem pecado. 우리 죄를 씻었어요. Porque ali na cruz nosso pecado foi lavado. 실패하지 않았어요. Jesus Cristo não falhou na sua obra. 씻어졌어요. Ele deixou mais branco do que a neve. 예수님
피가 여러분 죄를 씻은 걸 믿어야 합니다. Só vocês devem crer que o sangue de Jesus lavou os seus pecados. 아멘 됐습니다. Amém, pessoal? Amém. 2012년에 Em 2020, 가나에 갔습니다. em 2012, né, eu fui para Gana. Encontrei o ex-presidente Jonathan Mills. 대통령 영부인 우리 캠프에 오셨어요. O presidente, né, quer dizer, a sua esposa, né, a primeira dama, veio ao nosso acampamento. 가나 캠프에 일주일 동안 하는데 Estávamos no acampamento mundial em Gana, ficamos uma semana fazendo o evento e eu era o preletor principal ali. 갔는데 Chegando lá, 대통령 영부인께서 축하 메시지 전화 오셨어요. a primeira dama estava ali na abertura do evento para dar a parabenização. 영부인 같은 분 Geralmente uma pessoa do cargo dela, né, ela dá uma mensagem breve e vai embora. 하시고 바쁘니까 빨리 가시는데 Geralmente eles falam 30 minutos e vão embora porque são ocupados. 영부인은 마치고 바로 내 옆에 와 다시 앉으셨어요. Mas naquele dia, a primeira dama ela deu suas palavras e novamente voltou ali para a plateia, sentou do meu lado. Assistimos às apresentações de musicais, às apresentações de danças. Eu fiz a palestra e terminamos. 영부인 저를 찾아오셨어요. A primeira dama me procurou. 목사님 Pastor, 드리겠습니다. eu tenho algo a te pedir. 영부인은 무슨 이야기입니까? Primeira dama, pode falar. 대통령께서 몸이 많이 안 좋으십니다. O presidente ele está muito mal de saúde. 기도 좀 해주십시오. Por favor, ore por ele. Falei, claro. 그랬더니 아침에 영부인이 차를 몰고 데리고 왔어요. No dia seguinte, ela veio, né, ela me enviou carros 오늘 받으면서 escoltados pela polícia. 세 대의 성명차 가져왔어요. Ela enviou 3 carros. 제가 이제 한 대는 E um carro 소프라노 두 사람 자매 여자 소프라노 둘이 이제 가서 대통령에게 노래 부르게 foram duas sopranos, né, do coral para apresentar músicas para o presidente. 저하고 통역하고 가나 목사님을 셋이 또 E no outro carro estava eu, o intérprete e o pastor de Gana. 저는 경호원들이 타고 E no outro carro, os seguranças foram. Todos nós fomos para a casa presidencial, né, o Palácio Real. E ele estava deitado ali, meio escorado ali numa poltrona. Estava muito debilitado. 가나 노래 두 곡 불렀어요. E as irmãs, né, sopranos ali, eles cantaram 2 músicas, né, no idioma deles, e elas cantam muito bem. 가 대통령이 대화가 됐어요. E assim eu comecei a conversar com o presidente. 대통령께서 제게 뭐라고 말씀하시냐? O presidente disse assim para mim: 주치가 나를 치료하는데 Pastor, eu estou sendo tratado há um bom tempo, 점점 심해집니다. mas a minha doença só tem se agravado. 병을 못 잡는 것 같습니다. Eu acho que eles não conseguiram achar a origem do problema. 전문의 환자 같이 치료하는데 Ultimamente eles estão até junto com especialistas, mas eu estou piorando. 오늘 아침에 내가 잠에 깨어났을 때 Hoje de manhã, quando eu acordei, 5일 더 살 수 없겠다고 생각해요. eu senti que eu não vou sobreviver por mais 5 dias. 내 마음이 무겁습니다. Meu coração está pesado, 나는 pastor. 가나에서 제일 믿음 좋은 대통령으로 인정을 받고 있어요. Eu sou reconhecido aqui em Gana como o presidente de maior fé, 웬만할 때 주일 예배 안 빠졌으니까 porque eu nunca deixei de ir ao culto de domingo. 죄가 있습니다. Mas, pastor, eu também tenho pecado. 죄삼을 못 받았기 때문에 죽음 앞에 두렵습니다. Eu tenho medo da morte porque eu ainda não recebi o perdão de todos os pecados. 그렇습니다. Eu perguntei para ele: 각하가 죄인인 줄 어떻게 하셨습니까? Presidente, como você descobriu ser pecador? 내가 죄를 지었으니 죄인 아니냐? Ah, eu não sou pecador por ter pecado? Eu falei: Não, presidente. 깜짝 놀라는 E ele falou, ficou assustado, né, com o que eu disse. 이해를 못 하시더라고요. Ele não entendia. 물었어요. Eu perguntei para ele: 각하, Presidente, 어느 나라에서 죄를 지은 죄인이 자기 죄를 판단합니까? em qual país a pessoa pode se sentenciar como pecador ou não? Não existe nenhuma lei assim em nenhum país. 본인이 죄를 판단하는 게 아니고 Ninguém pode se condenar. 재판관이 판단합니다. É o juiz que faz isso. 대통령 각하의 판결문을 읽어본 적이 있습니까? Presidente, você já leu a sua sentença, a sentença em relação aos seus pecados? 대통령이 깜짝 놀라시더라고요. E o presidente muito surpreso. Minha sentença? Eu nunca vi isso. 어디에 있느냐? Onde está isso? 보고 싶습니까? O senhor quer ver? 보고 싶다. Ele falou sim. 성경에 있습니다.
Está na Bíblia. 성경을 펴줬습니다. Eu abri a Bíblia. 로마 3장 23절을 펴줬습니다. Abri Romanos 3, 23. 모든 사람의 죄를 범하여서 하나님의 영광에 이르지 못하다. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절 분명히 죄인입니다. No versículo 23, com certeza, somos pecadores, todos pecamos. 24절을 보세요. Mas olha o versículo 24. 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 하나님 판결은 뭡니까? Essa é a sentença de Deus. 이 말씀이 Presidente, essas palavras 재판장 되신 하나님 각하 죄를 판결한 판결문입니다. são a sentença de Deus em relação ao seu pecado. 존 아타밀스 가나 대통령은 O presidente Jonathan Mills 죄를 범했습니다. pecou, 그래서 하나님의 영광에 도달할 수 없습니다. carece da glória de Deus. 근데 예수님께서 각하의 죄를 위해 죽으심으로 말미암아 Mas pela morte de Jesus, 구속했습니다. você foi remido. 아무것도 아닌 일이 없이 은혜로 Pela graça, gratuitamente. 존 아타밀스 대통령 Deus ele afirma, o presidente Jonathan Mills 없다고 말씀하셨습니다. é justo. 각하 Presidente, 이걸 믿는 겁니다. o senhor crê nisso? 하나님이 각하 죄를 판결한 판결문입니다. Essa é a sentença de Deus em relação ao seu pecado. 대통령은 막 감격이 어떡하실 줄. E o presidente ele ficou muito comovido, ele não sabia como reagir, ele ficou muito grato, muito comovido. 한 절 더 보여드리겠습니다. Eu falei, presidente, eu vou lhe mostrar mais um versículo. 전서 6장 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 도적이나 탐남한 자나 술 취하는 자나 후욕한 토적한 자들은 하나님 나를 유업으로 받지 못하리라. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 자 10절엔 그런데 No versículo 10 é assim, 1절엔 뭐라고 mas o que diz no versículo 11? 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 Tais fostes alguns de vós. 그런 죄를 지었습니다. Sim, nós pecamos, 그러나 mas 주 예수 그리스도 이름과 em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, 거룩한 거 어렵다 하시면 fomos lavados, santificados e justificados. 뭐라고 됐냐면 Como diz em inglês, 이런 죄를 지었다. nós pecamos, 그러나 mas 의롭다. 씻었다. fostes lavados, mas 넌 의롭다. fostes santificados, mas 넌 거룩하다. fostes justificados. 왜? Por quê? 예수 그때 구속으로 말미암아. Pela redenção que há em Cristo Jesus. 대통령가 이게 내 판결물이네. O presidente, nossa, é verdade, essa é a sentença. 하나님이 각각 어렵다고 하시지 않습니까? Eu falei, presidente, Deus está dizendo que você é justo, que o seu pecado já foi lavado, que você é santo. 그러면 거룩한 겁니다. Então o Senhor é santo. 조나단 대통령 O presidente Jonathan Mills 너무 기뻐했어요. ficou muito feliz. 흥분을 하시더라고요. Sabe, ele ficou sem reação. 몸이 안 좋으니까 Mas já que ele estava debilitado pela sua saúde, 하고 싶다. ele disse, pastor, eu preciso descansar. 그러나 4시간이 지난 뒤에 Depois de 4 horas, 영부인이 저에게 전화했어요. a primeira dama me ligou. 나지막한 목소리로 Uma voz muito, 대통령께서 sabe, baixa, em silêncio, né, praticamente. 부르심을 받았다고. Ela falou, pastor, o presidente foi chamado e foi para os braços do Senhor, agora, 선 나라에 가기 위하여. para ir para a terra eterna, gloriosa. 제가 또 캠프에 갔는데 Só no ano seguinte, novamente eu fui para aquele acampamento. Eles estavam celebrando um ano, né, da morte, havia passado um ano da morte do presidente. 마지막에 만나서 저라고 해서 막 많은 기자들이 와서 인터뷰라고 했습니다. E muitas pessoas me procuraram porque eu fui a última pessoa que tive um encontro com o presidente antes da morte dele. 이 복음을 전했어요. Ali, novamente, eu preguei o evangelho. 여러분, Pessoal, 여러분 죄로 예수 십자에 못 박히셨습니다. vocês, 십자에 못 Jesus foi crucificado pelo pecado de vocês. E já que Jesus morreu por eles, não se enganem. Os seus pecados foram lavados. 하나님이 어렵다 그랬어요. Deus diz que somos 우리 justos. 죄를 기억지 않는다. Deus diz que não se lembra dos nossos pecados. 놀랍지 않습니까? Não é incrível, pessoal? 그래서 Por isso, 법계 율법을 끄집어낼 필요가 없어요. não há mais necessidade de tirar aqueles mandamentos da arca. 누가 죄를 지었는데요. Ah, mas aqui, esse aqui pecou. Nós temos que tirar os mandamentos para julgar essa pessoa. Não, não. 피 있잖아. Tem o sangue aqui. 죄 때문에 피를 흘려 죄 Foi derramado o sangue. Já foi pago todo o salário do pecado. Já tem o sangue derramado aqui. 율법을 보지 말아요. Não olhemos mais para as leis. Amém? 율법은 그냥 우리를 죄를 깨닫게 하게 주어진 거죠.
As leis foram entregues para nós percebermos o pecado apenas. 예수 십자가에 못 박혀 죽었는데 Se Jesus morreu na cruz por nós, mas ainda resta pecado, 예수 헛죽었다네. isso quer dizer que Jesus Cristo morreu em vão. 모욕하는 얘기. Isso é ser contra Jesus. 죽지 않았어. Jesus Cristo não morreu em vão. 죽으시면서 Ele, na sua morte, derramando o seu sangue, 씻어 lavou perfeitamente o pecado de todos. Nós não precisamos fazer algo. Nós temos que nos arrepender do pecado e crer que Jesus Cristo já lavou nossos pecados. Então, somos um com Deus. 믿음으로 나의 마음 지금 깨끗하였네. Pela fé, o meu coração agora está limpo. Amém? 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Quão feliz o dia em que o Senhor lavou meus pecados. 너무너무 사탄의 물 속여서 Satanás tem nos enganado. 성경은 예수 완벽하게 우리 죄를 사해 놨는데 Na Bíblia fala que Jesus lavou nossos pecados perfeitamente. 의인이라고 말 Mas muitas pessoas hoje dizem ser pecadores. 아닙니다. Pessoal, não é. 의인입니다. Nós somos justos. 예수 우리 죄를 다 씻었어요. Jesus Cristo lavou nossos pecados. 눈끝만 손끝만 남기고. Não deixou nenhum pingo de pecado para trás. 사실을 깨달은 이후에 Eu, depois que percebi, descobri essa verdade, minha vida mudou. 성경을 보는 눈이 달라지기 Os meus olhos em relação à leitura bíblica mudou. 마음에 들으신 뒤에 Depois que o Espírito Santo começou a entrar na minha vida, a minha vida mudou. Deus passou a trabalhar. 이야기를 했을 때 Sempre que eu falava 많은 사람 죄사함을 받고 do Evangelho, muitas pessoas recebiam a salvação. Eu vi a vida das pessoas mudarem e eu pude experimentar o trabalho de Deus. Pessoal, nós não somos pecadores, 예수 여러분 죄를 사하였어요. porque Jesus Cristo já lavou seus pecados. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 않아. Pois eu perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor. 하나님 말씀을 믿어. Isso é a palavra de Deus. 물론 여러분 죄를 짓고 양심의 가책을 느낄 때 있을는지 몰라. Sim, podem ter momentos que pelo pecado cometido vocês possam ser acusados pela consciência. 자에서 끝이 나. Mas pessoal, saibam que na cruz acabou toda a dívida do pecado. Está certo? 믿는 분 아멘 한번. Aqueles que creem, digam amém. Amém. 할렐루야. Aleluia. 주님이 기뻐하실 것입니다. Deus irá se alegrar. Amém. 감사합니다. Muito obrigado. 그때 주님이 제일 기뻐하십니다. Quando vocês dizem isso, Deus se alegra. 주님 죄인입니다. Ai, Senhor, eu sou um pecador, por favor, me perdoe. 내가 네 죄 사했잖아. Deus, ele fala, oh meu Deus, eu já te perdoei. Foi derramado o sangue ali de Jesus. 그래서 이제 그 속죄소에다가 피를 팍 뿌려놨어. Para ver isso, né, que ele deixou aspergido o sangue ali na arca. Não abra mais. Sabe, já foi aspergido o sangue. Não precisa mais da lei. 아멘 되죠. Amém, pessoal? 죄 사함 받았다 믿어질 때 Quando cremos a remissão dos pecados, 성령 여러분 속에 역사. o Espírito Santo passa a habitar em 19살 vocês. 때까지 Eu, até meus 19 anos, 죄인인 줄 알아. acreditava ser pecador. 성경을 보니까 Só que lendo a Bíblia, 예수님 피가 내 죄를 사했습니다. o sangue de Jesus já havia lavado meus pecados. Eu não era um pecador. Eu era santo. 그날부터 Desde então, 오늘 até hoje, 60년을 mais de 60 anos, 같이 살았어. vivo com Jesus. 참 많은 일을 했어. E Jesus fez muita coisa por mim. 제일 먼저 해야 할 것은 A primeira coisa que devemos fazer 자의 피가 é crer que o sangue de Jesus na cruz lavou todos os nossos pecados. 있습니까? Vocês creem? 믿는 분 한번 손 Aqueles que acreditam, levante o braço. 높이 들어. Sim, levante alto. 하나님이 제일 기뻐하십니다. Deus se agrada disso. 예수 이거 뭐 제일 기뻐. Jesus Cristo se agrada disso. 아멘. Amém. 감사. Muito obrigado. 기도하기. Vamos orar? 거룩하신 하나님 아버지 찬양합니다. Santo Deus, nosso Pai, nós te louvamos. 우리 죄를 위하여 예수 십자에 피 흘리고 돌아가셨다. O Senhor morreu pelos nossos pecados. 눈처럼 이게 씻었다고. O Senhor lavou os nossos pecados mais brancos do que a neve. Satanás sempre nos engana dizendo que somos pecadores, mas nós não somos, porque o Senhor Jesus não falhou. O Senhor, na tua morte, 영원히 씻어. lavou para sempre os nossos pecados. Aleluia. 감사. Nós te agradecemos. 모두 오늘 저녁에 Hoje à noite, 사신 빚게 해주십시오. permita que todos possam crer nessa verdade, que possam ser libertos do pecado, que pelo teu sangue, Jesus, sejamos lavados. Senhor, te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 감사합니다. Muito obrigado.
obedecer